Bem, queridos, abençoados, amigos, irmãos que seguem a gente aí no canal Você é Melhor do que Imagina. Nesse dia, ou nessa tarde, ou nessa noite, você está nos assistindo, eu tenho a honra de estar batendo um papo aqui com meu irmão, meu amigo, Dr. Nelson Lucas, médico endocrinologista, graduado e pós-graduado pela UERJ, né? E além de médico hipercompetente, né? E hiper abençoado, é também colega de ministério, é bacharel e mestre em teologia. E atualmente ele tem pastoreado a Igreja Metodista em Realengo, aqui na Zona Oeste do estado do Rio de Janeiro. Né? Se aproveito aqui para deixar aqui o contato do Dr. Nelson. Se mais tarde você quiser alguma ajuda, é um homem extremamente abençoador. O contato dele no Instagram é dr, né? Nelson Lucas. Tudo escrito junto. Nelson Lucas. Duas vezes o Lu. Dr. Nelson Lucas. Tá? Depois na edição, o Lucas vai colocar enquanto a gente fala aí. E você segue esse homem aí e pode confiar, porque é um homem que eu confio a minha vida. Me clinicou e a hora que eu precisar, me clinica e me atende sempre aí, né? Vamos lá, Nelson. Seu boa noite para os ouvintes aí, os seguidores do canal Você é Melhor do que Imagina. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Boa noite, pastor Péricles, meu amigo, professor, pastor, um homem muito preparado, um amigo de bastante tempo, um homem sábio que tem utilizado os seus dons, os seus talentos para o reino de Deus e para servir a sociedade, né, a comunidade. E você, o seu pedido, o seu convite é uma ordem, Péricles. Então, nós estamos aqui com muita alegria, satisfação, para transmitir algumas informações relevantes de saúde pública e sabendo que esses dias são dias muito difíceis, mas que nós vamos superar com a graça de Deus. Amém, Nelson. Nelson, querido, né? Trabalhamos juntos no mesmo distrito de Jacarepaguá, frequentamos o banco da faculdade, algumas matérias juntos, né? É um homem que eu posso assinar, carimbar e chancelar o meu coração e a confiança. Então, você aí que é meu ex-aluno, você que pratica triatlon comigo, aí tem um médico bom, endocrinologista aí que eu confio, você aí que é colega de trabalho, professor, amigo, irmão, né? Você que é também do corpo eclesiástico da igreja, preste atenção aí, porque temos muito a aprender com essa entrevista e esse bate-papo aqui com esse amigão, esse irmão aí, que exagera nos elogios. Obrigado, Nelson. Nelson, a primeira pergunta aqui que a gente considerou, junto com você, inclusive, é a seguinte coisa. A gente está vendo aí o pessoal, nesse momento, inclusive eu, parando de treinar, não tem como nadar, não tem como correr, não tem como pedalar, não tem como se exercitar. E aí surgiu uma dúvida. A alimentação e a atividade física tem alguma ligação direta com esse problema que estamos vivendo aí através desse surto? É uma pergunta importante, porque nós temos visto nas redes sociais, principalmente em março e abril, mas também em maio e ainda em junho, fake news, dizendo que alguns alimentos, algumas frutas, alguns chás podem prevenir a doença, né, desse vírus, que é o novo coronavírus. Então, a verdade é que hoje ainda não temos nenhum estudo que mostre que alguma substância, seja ela de alguma fruta, algum legume, alguma erva, ou até mesmo algum medicamento, cure ou previna a infecção pelo novo coronavírus. Não há nenhuma comprovação, nenhum estudo conclusivo em relação a isso. Então, esse canal, Péricles, é muito importante para a gente deixar isso bem claro, né? Tem fake news das frutas e dos alimentos alcalinos, alguns falam de chás, gargarejos,
nada disso previne o novo coronavírus. Então, o que a gente tem que fazer para ter uma imunidade fortalecida? E não é que vai impedir a infecção, mas vai diminuir a chance de nós contrairmos essa infecção ou que ela se manifeste de uma maneira mais agressiva. Como fortalecer a imunidade, né? Então, alimentação saudável, atividade física regular, sono, um sono de qualidade, um sono reparador e o controle do estresse, o controle da ansiedade. Então, se a gente conseguir seguir esses 4 elementos, esses 4 passos, nós vamos realmente fortalecer a nossa imunidade e a chance de pegarmos o novo corona ou dele se manifestar de forma mais agressiva diminui, mesmo para aqueles que estão no grupo de risco, né? Então, hoje, grande parte das pessoas que têm doenças crônicas como hipertensão arterial e diabetes não estão indo nos consultórios, porque os consultórios ou clínicas estão fechados ou porque estão com medo de contrair a doença nos hospitais e nas clínicas. Mas você que tem hipertensão, você que tem diabetes, tem que continuar tomando o seu remédio, porque o problema da doença crônica, né, que se torna fator de risco para formas mais graves do novo coronavírus, o problema da doença crônica é ela estar descompensada, desestabilizada. É a hipertensão elevada, a glicemia elevada e assim por diante. Então, se você toma os remédios corretamente, faz atividade física, mesmo que esteja confinado, existem formas de você fazer atividade física, exercícios, né? Você pode fazer exercícios aeróbicos, abdominais, polichinelos. Na televisão, a gente vê vários sites mostrando dentro de casa, dentro da sala, fazendo atividade física. Se você tem uma esteira, você tem uma bicicleta ergométrica, facilita, né? Então, a atividade física aeróbica, a musculação também é importante, a musculação também ajuda, mas a atividade física aeróbica e você tomar os seus medicamentos e evitar o excesso de açúcar refinado, o excesso de alimentos que tenham muito sal, o excesso de farinha de trigo, né? Se você tem uma alimentação mais natural, mais saudável, legumes, verduras, frutas, né? Você consegue, assim, controlar as doenças crônicas, fortalecer a imunidade, e o que falta aí é o sono, ter um sono reparador, e a importância, a questão da higiene do sono, o ambiente antes de dormir tem que ser um ambiente favorável ao sono. Então, deixar a casa com pouca luminosidade, em silêncio, né? Você evitar ficar na tela do smartphone, do computador antes de dormir. Quer dizer, você tem que desacelerar o pensamento, desacelerar a mente para você ter um sono melhor. Existem medicamentos fitoterápicos que ajudam na qualidade do sono ou até remédios controlados, né? Mas o ideal é você tentar dormir naturalmente. Então, atividade física, alimentação saudável, o sono e o controle da ansiedade, quer dizer, você ter uma rotina que seja produtiva, uma rotina durante o dia, nesse confinamento, que faça com que você tenha a mente ocupada e produtiva, isso ajuda muito no controle da ansiedade. Porque de manhã cedo até à noite é só mais notícias. É só número de óbitos, número de casos e assim por diante. E isso agita, isso traz medo, traz ansiedade, traz preocupação excessiva. Então, é importante isso, né? E, com certeza, diante dessas 4 medidas, a imunidade vai estar fortalecida. A imunidade fortalecida vai me impedir do corona? Não, mas vai te ajudar muito, né, a não ter ou ter de uma maneira mais leve. Excelente resposta e completa, né, doutor Nelson?
E é o que você está falando, não vai evitar da gente até passar pelo vírus, mas enfrentá-lo, né, de uma forma mais fortalecido, mais estruturalmente preparado, né? É muito interessante a questão do sono que o senhor colocou e a questão também da desaceleração. Outro dia, Nelson, atendi uma irmã que estava muito ansiosa, muito preocupada, e aí conversando lá pelas conversas, ela disse assim, não, eu falei, mas o que você tem lido, tem visto e tal? Não, pastor, eu gosto muito de filmes de terror, eu gosto muito de filme. Eu falei, qual filme você... Ela estava assistindo Vírus, Pandemia, ela estava fazendo uma reedição de filmes para ela entender um pouquinho mais. Eu falei, mas aí vai lhe deixar mais nervosa, querido. Outro não sai dessa confusão de discurso e de debates políticos o tempo todo. É momento de desacelerar. Essa palavra, dentre tudo que o senhor falou, tudo muito verdadeiro, positivo, essa daí é uma palavra de ordem e que marcou aí essa primeira pergunta. Precisamos desacelerar algumas coisas e acelerar, como o senhor falou, né? 1 quilo de açúcar dá para fazer um exercício, né? Um abdominal, uma flexão ajoelhado, que faz menos peso para o corpo. É momento de ser criativo, tem tanto no Instagram, tantos professores dando aula de graça, e o senhor aqui nos dando essa consulta de graça. Uma bênção. Obrigado, doutor Nelson. Tem alguma coisa ainda que o senhor queira ressaltar dentro dessa primeira questão, ou podemos passar para a segunda? E a questão da alimentação saudável, né? Realmente eu compreendo, Péricles, que, que é difícil para algumas famílias mais simples. A gente fala em legumes, verduras, frutas, né? É. Peixes e ovos, e para algumas famílias é muito, ainda mais nessa pandemia, gente desempregada, gente que é autônomo, que está com dificuldade financeira, né? Que era autônomo e agora a rua está vazia, ele não tem com que vender o seu produto. É muito difícil a gente falar em legume, verdura, fruta e peixe e ovos, mas esse é o caminho, né? Quanto mais saudável a alimentação, quanto mais vegetal for a alimentação, quanto menos excesso de carne, excesso de açúcar, excesso de gordura, quanto menos evitar o excesso de, quanto mais evitar o excesso de farinha de trigo, melhor, né? Mas a gente compreende também esse lado econômico que a pandemia traz. Essa crise é uma crise também econômica, social e, no Brasil, infelizmente, uma crise política grave que nós estamos passando. Alguns também, né? A questão social, né? Não tem como sair, né? Alguns que moram até sozinhos e não tem como ir, por exemplo, toda semana comprar uma fruta, um legume fresco, alguma coisa assim. Também a gente depara com essa realidade. Mas como o senhor falou no tocante, vamos tentar A gente fala assim, nos esforçar para viver isso, né? O melhor. Perfeito. A gente fala assim, fique em casa, mas e aquele que mora na rua? A gente fala assim, você tem que ficar em casa e se alimentar bem. E quem não tem dinheiro para comprar legume, verdura, fruta, ter a casa bem arejada. E aquele que mora na comunidade, em 20 metros quadrados, 8 pessoas e meia janela. Então, tem um problema sério. A gente fala assim, fique em casa e lave as mãos. E aquele que não tem água em casa, como aconteceu recentemente na cidade do Rio, vários bairros faltando água e tem gente que não tem água limpa, não tem água tratada, não tem esgotamento sanitário, né? Então, essa pandemia revela também a questão da desigualdade, né? E nos Estados Unidos, em outros, os Estados Unidos é um país que tem uma população afro-americana importante e mostrou lá que a maioria dos óbitos foram nos negros, né, e pardos americanos. Então, é uma pandemia que tem cor, sim, classe, sim. Tem Né? esse viés de denúncia, né? Começou aqui no Brasil na classe média e na classe alta, mas quando desceu para as comunidades do Rio, né, a mortalidade aumentou. Então, essa é uma questão séria. A gente fala para as pessoas ficarem em casa, a pessoa mora na rua. A gente fala para as pessoas lavarem a mão, mas as pessoas não têm água tratada, não tem esgoto sanitário. A gente fala para as pessoas comerem legumes, verduras e frutas, mas a pessoa não tem dinheiro nem para comprar farinha com arroz. É o lado de denúncia que o vírus veio fazer, né?
se ele colaborou com alguma coisa, se é que eu posso dizer isso, né? Veio denunciar, apontar e revelar, né? E olhar para o próximo com um olhar como o senhor está fazendo agora, com mais humanidade. A palavra seria, não sei se seria bem essa, mas com mais humanidade, né? Doutor, o senhor tocou em Perfeito. algo muito interessante aí quando falou a respeito da realidade norte-americana e que chegou a nós aqui apontando essa questão da desigualdade. Estava assistindo um programa essa semana, estava fazendo uma correlação, um dos entrevistados, e ele estava dizendo a respeito por que nos grandes centros, como Rio e São Paulo, a coisa se acirrou mais, em outros estados, como Minas e tal, a coisa não evoluiu toda. E ele fez uma correlação com a questão das comunidades que nos grandes centros são em maior número. E aí eu queria fazer essa pergunta ao senhor, com todo respeito aí. Pobreza tem relação com a Covid? Excelente pergunta, professor. Com certeza tem, né? Porque a gente está falando de um vírus que se propaga, né, muito mais rapidamente em ambientes fechados e insalubres. Em ambientes fechados e insalubres. Né? Em ambientes limpos e bem ventilados e higienizados, com água sanitária diluída nos pisos, nas superfície, é um vírus que vai ter muito menos chance de permanecer vivo naquela superfície, naquele ambiente. Então, tem tudo a ver com o nível socioeconômico. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Então, eu não sei, pois não, continua, a doutor. necessidade, a necessidade, sim, a necessidade de ter moradia digna para todos. Moradia digna para todos. Será que as autoridades não estão fazendo essa reflexão? Sim. Então, é uma desigualdade que tem que ser refletida. Nós vivemos uma grande desigualdade. É Uma verdade. grande desigualdade. E a gente nota muito isso, doutor. Não sei, Hoje, quando a doutora Renata vai contigo fazer compra no supermercado, quando ela entra naquele corredor de material de limpeza, eu não vou fazer propaganda não, né? Mas tem cada produto aqui, é mais forte, é menos forte, é músculo, é aquilo, é cisne, é pato. Meu irmão, eu fico desesperado, porque ela vai colocando as marcas que se dizem boas e fortes, eu vou trocando pelas genéricas, porque é muito caro. E aí a denúncia e a observância que o senhor está fazendo, ela é sentida aqui na pele, na carne. Quem não tem nem dinheiro para comprar água sanitária, doutor, como é que fica, né? perfeito, professor. Por exemplo, a Justiça derrubou o plano de flexibilização gradual, né, do isolamento social, derrubou do município, do Estado do Rio, mas os senhores juízes, os senhores do Ministério Público, da Defensoria Pública, eles, graças a Deus, têm as suas casas, os seus salários garantidos, são servidores públicos, mas tem aquela pessoa que, se ficar em casa, vai morrer de fome. Se permanecer em casa, vai morrer de fome. Então, essa tensão, tem que se fazer o isolamento ainda, mas, ao mesmo tempo, existe uma grande população, que é a maioria, que não é funcionário público, que não é aposentado, que não é pensionista, né? E tem um setor, um grupo de pessoas que nem auxílio emergencial recebeu. E a gente viu que os empréstimos para pequenos e microempresários, muitos não conseguiram, porque os bancos estavam exigindo o mesmo tanto de garantia, ou dobrava o valor do empréstimo e a metade ficava no banco como garantia. Então, o que a gente vê hoje, né, é uma crise de saúde pública, sim. Né? A gente não pode negar os cadáveres e os óbitos que estão acontecendo, mas é uma crise também social, uma crise social. Né? E, nesse momento, professor Péricles, Estado, município e União tinham que estar unidos. O governador sentado na mesma mesa do prefeito, secretários municipais sentados com secretários estaduais, governo federal sentado junto com os governadores e secretários estaduais de saúde. Deveria haver um pacto nacional
interpartidário ou extrapartidário para que a gente saísse dessa crise, né? E o que a gente vê muitas vezes o que parece, né, é palanque de campanha pré-eleitoral. É verdade. E as pessoas morrendo. Então, é muito sério o que a gente está vivendo hoje. É muito triste mesmo. Quando a gente sabe que a vida vale mais, né, do que qualquer coisa, até do que a lei mesmo, né? Entre a lei que eu digo, a lei econômica, né, a lei financeiramente colocada de deveres e direitos, nesse momento deveria ser mais flexibilizado. Nós temos aqui, por exemplo, na nossa comunidade de fé, um irmão que gastou quase 1 milhão para abrir uma panificadora, uma lanchonete. Inaugurou hoje. Uma semana depois foi deflagrado essa situação que estamos vivendo e logo após foi fechado o comércio. E aí? Como é que fica? Comerciantes como esses também, né, que geram empregos, que geram subsídios para o Estado, enfim, é todo um ciclo, né, que está sem girar em função de uma estrutura que poderia ser mais bem trabalhada, como o senhor bem colocou, na união e na colaboração de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, em prol de um Brasil melhor.